Então vamos lá, pessoal, vamos continuar então nossa segunda parte aqui do nosso estudo em 1 Tessalonicenses 5, né? No episódio passado a gente deu uma introdução. Se você não ouviu esse episódio, volte lá, porque você precisa dessa introdução, você precisa do contexto para você continuar aqui com completude. Vamos reler, né, o versículo 2 de 1 Tessalonicenses 5, né? Paulo diz: "Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão à noite." E Paulo ele fala, vocês sabem muito bem, porque esse estudo ele não é um estudo novo. Então Jesus ele já tinha falado sobre isso em um dos seus sermãos em Mateus 24. E a gente já lê em Mateus 24 que Jesus falou sobre isso, tá? Mas continuando aqui, né? Versículo 3. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. E de novo, não é uma linguagem nova. Então se você lê os profetas falam sobre o fim usando como linguagem uma mulher em dores de parto. Jesus ilustra os sinais da sua vinda, nos mostrando uma mulher em dores de parto. Então o que Paulo está ensinando não é algo novo. O que Paulo está ensinando é algo que essa igreja já sabia. Então por isso que eu digo para vocês fortemente, vocês precisam ler a Bíblia. Vocês precisam conhecer o que está escrito. Porque senão a gente fica perdido e a gente pega qualquer frasezinha e vira um pretexto. Mas vamos seguir. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como um ladrão. Que é o ponto-chave. Então as pessoas dizem que o dia do Senhor virá como um ladrão porque ele será repentino e nós não saberemos quando acontecerá, por isso a gente não precisa se debruçar e estudar. E Paulo diz o contrário. Paulo diz, vocês, irmãos, vocês não estão em trevas, vocês não estão na escuridão a respeito dessas coisas. Vocês conhecem essas coisas, vocês conhecem sobre as coisas do fim, vocês conhecem os ensinamentos dos profetas e os ensinamentos de Jesus. E vocês não podem se surpreender quando o dia do Senhor vier como um ladrão. E eu quero ler na versão Nova Almeida atualizada, que eu gosto de como é pontuado isso aqui, nessa versão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia os apanhe de surpresa como um ladrão. Então a pergunta é, o dia do Senhor vem como um ladrão? Vem, mas para quem? Para quem anda em trevas, para quem está na escuridão. E ele vai explicar um pouco mais sobre isso. Mas eu quero me ater um pouco mais sobre esses primeiros 4 versículos, para a gente tirar um pouco mais de revelação da palavra. Paulo diz aqui no versículo 3... Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro. Em outras versões está escrito, quando andarem dizendo, paz e segurança. Ou seja, o contexto em que Jesus vier, Paulo está dizendo mais uma vez, ele está confirmando os ensinos dos profetas, ele está confirmando os ensinos de Jesus. Será um tempo de engano. Quando as pessoas declararem, quando governos declararem, quando governantes declararem, paz e segurança. Tá tudo tranquilo, a gente tá cuidando de vocês, não precisem ter medo, tá tudo de boa, virá repentina destruição. E eu quero mais uma vez alertar vocês para as palavras do nosso amigo Jesus. Em Mateus 24, quando os discípulos fazem aquela pergunta clássica, né? Diga-nos quando tudo isso vai acontecer. Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? E Jesus os responde, não deixem que ninguém os engane. Jesus nos deixou avisado que um dos sinais da sua vinda é o engano. E essa geração que viverá no dia do Senhor, e essa geração que virá Jesus vindo, e que será pego de surpresa, como é pego de surpresa por um ladrão que invade a sua casa à noite, será uma geração que estará acreditando no engano que está sendo derramado. Vai ser uma geração que estará ouvindo paz e segurança, e vai ficar tranquilo. Vai ser uma geração que, mesmo observando os sinais que foram escritos na palavra de Deus sobre a vinda de Jesus, vão acreditar naqueles que estarão dizendo paz e segurança. E então lhe sobrevirá repentina destruição. Tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida. As dores de parto de uma mulher grávida não têm um aviso, elas somente começam. E de modo nenhum escaparão. Essas pessoas que forem surpreendidas pela vinda de Jesus como um ladrão não escaparão.
Nós não podemos nos acomodar com isso e olhar para as escrituras e falar: ok, Jesus vem como um ladrão à noite, eu não sei o dia nem a hora, então eu tô de boa, ele vai vir mesmo. Não, porque se nós formos essas pessoas, nós seremos pegos de surpresas e seremos destruídos. E eu quero voltar para Mateus 24, porque Paulo ele não usa, como eu já disse, algo novo. Os profetas falam sobre as dinâmicas do fim como uma mulher em trabalho de parto. Apocalipse é a mesma coisa. Mas eu quero focar no ensino de Jesus em Mateus 24. E logo após Jesus falar: não deixe que ninguém os engane, ele continua: pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores do parto. E Jesus usa a mesma ilustração que Paulo usou em Tessalonicenses para ilustrar os sinais da vinda do Senhor. Em Mateus 24, 25 ele diz: vejam que eu os avisei disso de antemão. Ou seja, vocês não podem ser surpreendidos pelo meu dia, vocês não podem ser surpreendidos com a minha vinda, vocês não podem ser surpreendidos com o dia do Senhor como ladrão, porque eu vos avisei. E no versículo 4 de 1 Tessalonicenses 5, eu quero repetir de novo: mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como um ladrão. Nós que andamos na luz, nós que examinamos as palavras de Jesus dia a dia, nós que meditamos nessa palavra e guardamos essa palavra no nosso coração, nós não seremos surpreendidos. Nós vamos olhar para o céu, nós vamos ver o sinal do Filho do Homem, nós vamos ver o céu se abrindo, Jesus descendo com o exército celestial, os mortos sendo ressuscitados e encontrando Jesus nos ares. Nós vamos olhar para cima e vamos falar: eu sabia. E vamos continuar no versículo 5. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. E eu quero ler esse mesmo trecho na Nova Almeida Atualizada. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Jesus ele fala pra gente em Mateus 24 sobre uma apostasia, sobre o amor esfriando, sobre os princípios da lei de Deus sendo retirada da terra. E se nós não estivermos atentos, nós seremos abalados por essas coisas. E lembra que eu disse pra vocês, estudar escatologia é estudar vigilante e orando. Quando Jesus ele nos diz pra vigiar e orar, vigiar vem em primeiro lugar. Nós precisamos primeiro vigiar, e vigiando nós vamos orar. Eu lembro que uma certa pregação, um rabino ele falou que a melhor maneira de interpretar isso não seria vigiar e orar, mas sim vigiar orando. E é isso. Jesus nos convida a vivermos uma vida de vigilância, observando os sinais da sua vinda. Ei, não durmam! Ei, não ficam desapercebidos. Olha o que está acontecendo. Eu escrevi, são sinais da minha vinda. Estejam atentos, vigiem, sejam sóbrios. Paulo nos apresenta a dois tipos de pessoas em 1 Tessalonicenses 5. Pessoas das trevas e pessoas da luz. As pessoas das trevas são surpreendidas pela vinda de Jesus como um ladrão e são pegos de surpresa e destruídos. E essas pessoas das trevas, elas dormem. Elas são pegas desapercebidas porque elas estão dormindo. E os filhos da luz não. Os filhos da luz não são surpreendidos porque eles estão vigilantes, eles estão atentos, eles estão guardando a palavra de Deus no coração, eles estão atentos aos sinais, eles estão vigiando e orando e não são pegos de surpresa. Versículo 6. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. Versículo 7. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Só te lembra Efésios 6? E essa é a recomendação do apóstolo Paulo para nós, que nos abrigamos e nos protejamos com a armadura da fé e do amor.
e que nós coloquemos o capacete da esperança da salvação. E no versículo 7, ele fala mais um pouco sobre as pessoas da noite. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Isso me lembra Lucas 17 e Mateus 24, quando Jesus fala sobre os dias da sua vinda. E ele diz, em Mateus 24:37, quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé, nos dias antes do dilúvio. O povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Lucas 17:26. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo. Jesus nos apresenta a geração que estará viva na sua vinda, como a geração dos dias de Noé, que viviam a sua vida como se o dilúvio não fosse vir, que não estavam nem aí com a palavra que estava sendo pregada sobre arrependimento, que não se importavam com a palavra de Deus, só queriam viver suas vidas. E assim como os filhos da noite, que são ditos em Tessalonicenses, eles continuavam suas festas, eles continuavam seus banquetes, eles bebiam, eles dormiam, eles casavam, eles compravam, até que Noé entrou na arca e Deus derramou o dilúvio. E não vai ser diferente. A destruição nos dias de Noé foi repentina, sem escape. No dia do Senhor acontecerá a mesma coisa, e nós não podemos ser essa geração. Essa palavra tem que ser a nossa esperança. Nós precisamos estar protegidos na palavra de Deus e esperando pela sua vinda. No versículo 9, ele termina dizendo, porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer estejamos despertos, quer dormimos, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como tem feito. E aqui no versículo 10, esse quer dormindo, ele quer falar sobre as pessoas que morreram, né? E qual que é a mensagem aqui? Jesus, ele virá como um ladrão, sim. Para quem? Para os filhos das trevas, não para os filhos da luz. Que a gente pare com essa desculpa de que não é necessário se preocupar com o assunto porque ele virá como um ladrão, porque isso é o comportamento dos filhos das trevas, que serão pegos de surpresa. E qual que é o nosso posicionamento mediante essa palavra exposta? Qual que é o nosso posicionamento ao entendermos isso? Estarmos vigilantes e sóbrios, atentos aos sinais, atentos à voz de Deus, atentos àquilo que Jesus está derramando. E como eu disse para vocês, essa linguagem de que o dia do Senhor virá como um ladrão não era algo novo. Jesus, ele tinha falado sobre isso no seu sermão em Mateus 24, e para finalizar eu quero ler isso. Mateus 24:43, ele diz: entendam isto. Se o dono da casa soubesse exatamente a que horas viria o ladrão, ficaria atento e não permitiria que a casa fosse arrombada. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quando menos esperam. E eu quero fazer um episódio mais pra frente falando só sobre essas parábolas e quanto elas são importantes para a nossa preparação. Mas quando Jesus nos diz que ele virá como um ladrão e que a gente não sabe o dia e a hora, ele não espera de nós o comportamento de que, ok, nós não sabemos o dia e a hora, de boa, vamos ficar esperando. Não, ele espera o comportamento de nós no que ele disse no versículo 44 de Mateus 24. Estejam também sempre preparados. Ele espera de nós um comportamento ao contrário de indiferença, ao contrário de não se importar. Ele espera que nós estejamos sempre preparados. E não tem como estarmos preparados sem conhecermos a palavra dele. Não tem como estarmos preparados se nós não tivermos essa revelação do Evangelho presente nos nossos dias, sem meditarmos nessa palavra de dia e de noite. Para finalizar agora, real mesmo, oficial, né? Eu já falei que ia finalizar umas 5 vezes, né? Nós não sabemos o dia nem a hora. E tem um antídoto para isso. Mateus 24, Jesus, ele fala aí uma coisa muito importante para nós. Ele fala sobre os sinais, e depois que ele falar sobre os sinais, ele vai falar:
Agora aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo, à porta. Ou seja, Jesus nos incentiva a sermos bons discernidores de tempo. Nós não conseguimos saber o dia nem a hora. O Pai guardou para ele esse momento. Mas nós podemos analisar todos os sinais contidos nessa palavra. E quando nós olharmos para os sinais, nós saberemos que ele está por vir, que o tempo está próximo. Que sejamos sóbrios, que sejamos vigilantes, que estejamos preparados para o dia que Jesus voltar. E eu quero finalizar por aqui. Eu oro com muita sinceridade de coração para que essa palavra ela flua no seu coração e que ela brote, que ela produza frutos no seu coração. Nós não estamos aqui por mera curiosidade, nós estamos aqui para cultivar a espera, o anseio e a preparação pelo dia do Senhor. Esse assunto é muito sério. A partir do momento que você tem essa palavra revelada para você, você tem uma responsabilidade. E a partir de agora, é com você o que você vai fazer com isso. Se você vai viver como os filhos das trevas, que vão estar dormindo, bebendo, nem aí, e vão ser pegos de surpresa, como um ladrão vem à noite, eles vão ser surpreendidos pelo dia do Senhor. Ou se você vai ser como os filhos da luz, que vão estar atentos, vigilantes, e a olhar para os céus, e ver Jesus descendo, ele vai falar: eu sabia por causa dos sinais, eu sabia que estava próximo. E é isso. Eu peço que você siga esse podcast, que você curta esse episódio, mande para os seus amigos, me siga também no Instagram, @mateusfelix.ofc, e eu espero você nos próximos episódios. Valeu!